Em tempos de pandemia, correr o risco não é um bom negócio. A Organização Mundial de Saúde decretou na última semana a situação de pandemia devido ao novo coronavírus. Esse decreto serve como um alerta para que todos os países adotem ações para conter a disseminação do problema e para cuidar dos pacientes de forma adequada. O que devemos fazer? Cuidados básicos de higiene são fundamentais para a prevenção, como, por exemplo, lave as mãos com água e sabão, evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos sujas. Cubra a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel. Limpe e desinfete os aparelhos usados com frequência, como o celular e o computador. E evite lugares com aglomeração de pessoas. Vamos nos cuidar e não podemos correr o risco. As expressões utilizadas no podcast de hoje são: a primeira, correr o risco, é quando uma pessoa se expõe ao perigo de forma voluntária ou involuntária. A próxima expressão é bom negócio. A expressão é utilizada quando se realiza uma transação de sucesso, ou seja, quando se faz uma boa troca. Dizer que não é um bom negócio é o mesmo que dizer que a troca não é satisfatória, que não é uma boa ideia. O vocabulário. A primeira palavra é pandemia, que é o tipo de epidemia que se alastra por todo o planeta e que se deve adotar medidas mais sérias para controle. A segunda palavra é tossir. Exatamente isso. A terceira palavra, espirrar. Atchim! A próxima palavra, aglomeração, que é uma quantidade elevada de pessoas no mesmo ambiente. Por exemplo, em uma festa, em um grande show e um estádio de futebol. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro, o material 100% seguro e livre de coronavírus. O podcast para aprender e se desenvolver em português, no seu melhor horário, de forma muito tranquila. Nós publicamos o nosso podcast toda segunda-feira e você pode escutar nos diversos aplicativos de reprodução de áudio. Também pode escutar na nossa página falarportuguesbrasileiro.com. Lá na nossa página, você poderá fazer o download gratuitamente de toda a transcrição dos áudios, com complementos gramaticais e exercícios de interpretação de texto. Registre-se agora mesmo em falarportuguesbrasileiro.com e receba o seu e-book gratuito. Ficamos por aqui. Não vamos correr o risco e nos vemos no próximo episódio. Em tempos de pandemia, correr o risco não é um bom negócio. A Organização Mundial de Saúde decretou na última semana a situação de pandemia devido ao novo coronavírus. Esse decreto serve como um alerta para que todos os países adotem ações para conter a disseminação do problema e para cuidar dos pacientes de forma adequada. O que devemos fazer? Cuidados básicos de higiene são fundamentais para a prevenção, como, por exemplo, lave as mãos com água e sabão, evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos sujas. Cubra
a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel. Limpe e desinfete os aparelhos usados com frequência, como o celular e o computador. E evite lugares com aglomeração de pessoas. Vamos nos cuidar e não podemos correr o risco. As expressões utilizadas no podcast de hoje são: a primeira, correr o risco, é quando uma pessoa se expõe ao perigo de forma voluntária ou involuntária. A próxima expressão é bom negócio. A expressão é utilizada quando se realiza uma transação de sucesso, ou seja, quando se faz uma boa troca. Dizer que não é um bom negócio é o mesmo que dizer que a troca não é satisfatória, que não é uma boa ideia. O vocabulário. A primeira palavra é pandemia, que é o tipo de epidemia que se alastra por todo o planeta e que se deve adotar medidas mais sérias para controle. A segunda palavra é tossir. Exatamente isso. A terceira palavra, espirrar. Atchim! A próxima palavra, aglomeração, que é uma quantidade elevada de pessoas no mesmo ambiente. Por exemplo, em uma festa, em um grande show e um estádio de futebol. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro, o material 100% seguro e livre de coronavírus. O podcast para aprender e se desenvolver em português, no seu melhor horário, de forma muito tranquila. Nós publicamos o nosso podcast toda segunda-feira e você pode escutar nos diversos aplicativos de reprodução de áudio. Também pode escutar na nossa página falarportuguesbrasileiro.com. Lá na nossa página, você poderá fazer o download gratuitamente de toda a transcrição dos áudios, com complementos gramaticais e exercícios de interpretação de texto. Registre-se agora mesmo em falarportuguesbrasileiro.com e receba o seu e-book gratuito. Ficamos por aqui. Não vamos correr o risco e nos vemos no próximo episódio.